Josué e Auxa. Capítulo 11. Assim que Jabim, rei de Hazor, ouviu falar disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, aos reis da região montanhosa do norte, aos das planícies ao sul de Quinerete, aos da Cefelá, aos das encostas de Dor a oeste, aos cananeus ao leste e ao oeste, aos amorreus, aos hititas, aos perizeus, aos jebuseus na região montanhosa, e aos heveus ao sopé do Hermon, na terra de Mispá. Portanto, todos esses reis saíram junto com os seus exércitos, uma enorme multidão tão numerosa como os grãos de areia à beira do mar, com muitíssimos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis concordaram em se reunir e foram acampar juntos, perto das águas de Merom, para lutar contra Israel. Então Ial disse a Iauxa: Não tenha medo por causa deles, pois amanhã, por volta desta hora, entregarei todos eles mortos a Israel. Corte os tendões dos seus cavalos e queime os seus carros no fogo. Iauxa e todos os homens de guerra fizeram então um ataque surpresa contra eles junto às águas de Merom. Ial os entregou nas mãos de Israel, e eles os derrotaram e os perseguiram até Sidom, a grande, e Misrefote-Maim, e o vale de Mispa, ao leste, e eles os mataram sem deixar nenhum sobrevivente. Então Iauxa fez a eles assim como Ial lhe tinha dito. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou seus carros no fogo. Iauxa voltou então e tomou Hazor, e matou seu rei com a espada, visto que Hazor anteriormente tinha sido a principal cidade de todos esses reinos. Eles mataram com a espada todos que havia nela, entregando-os à destruição. Não sobrou nada que respirasse. Então ele queimou Hazor com fogo. Iauxa tomou todas as cidades desses reis e derrotou todos os seus reis, golpeando-os com a espada. Ele os entregou à destruição, assim como Macha, o servo de Ial, havia ordenado. Mas Israel não queimou nenhuma das cidades que ficavam sobre montes, com exceção de Hazor, que foi a única que Iauxa queimou. Os israelitas saquearam para si todo o despojo e os rebanhos dessas cidades, mas golpearam com a espada a todos os humanos até exterminar cada um deles. Não deixaram sobrar ninguém que respirasse. Assim como Ial havia ordenado a Macha, seu servo, assim Macha ordenou a Iauxa, e assim Iauxa fez. Ele não deixou de cumprir nada de tudo que Ial havia ordenado a Macha. Iauxa conquistou toda esta terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, a Cefelá, o Arabá e a região montanhosa de Israel com a sua Cefelá, desde o monte Alaque, que se eleva em direção a Seir, até Baal-Gade, do vale do Líbano, ao sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis, os derrotou e os matou. Iauxa guerreou contra todos esses reis por um bom tempo. Não houve nenhuma cidade que fizesse harmonia com os israelitas, exceto os heveus que moravam em Gibeão. Eles conquistaram todas as outras por meio de guerra. Foi Ial quem permitiu que seus corações ficassem obstinados para guerrearem contra Israel, a fim de que ele os entregasse à destruição sem ter compaixão. Eles deveriam ser exterminados, assim como Ial havia ordenado a Macha. Naquela época, Iauxa eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir e de Anabe, bem como de toda a região montanhosa de Alda e de toda a região montanhosa de Israel. Iauxa entregou a destruição tanto a eles como às suas cidades. Não sobrou nenhum anaquim na terra dos israelitas. Restaram somente em Gaza, em Gate e em Asdod. De modo que Iauxa assumiu o controle de toda a terra, assim como Ial havia prometido a Macha. Então Iauxa a deu como herança a Israel, para reparti-la entre as suas tribos, conforme a porção devida a cada tribo. E a terra teve descanso da guerra. Josué e Auxa. Capítulo 12. Estes são os reis da terra que os israelitas derrotaram e de cujas terras tomaram posse no lado leste do Iorgue, desde o vale do Arnon até o monte Hermon, e todo o lado leste do Arabá. Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom e reinava desde Aroer, que ficava à beira do vale do Arnon, desde o meio do vale, e sobre metade de Gileade, até o vale do Jaboque, o limite do território dos amonitas. Ele também reinava sobre o Arabá, até o lado leste do mar de Quinerete e até o lado leste do mar do Arabá, o mar salgado, em direção a Bet-Gesimote, e para o sul, ao sopé das encostas do Pisga. Também tomaram posse do território de Og, rei de Bazã,
um dos últimos refães, que morava em Astarote e em Edrei, e que reinava no Monte Hermon, em Salcá e em todo o Bazã, até o limite do território dos Gesuritas e dos Macatitas, bem como em metade de Gileade, até o território de Sion, rei de Esbom. Macha, o servo de Ial, e os israelitas os derrotaram. Depois Macha, o servo de Ial, deu a terra deles como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Ialcha e os israelitas derrotaram no lado oeste do Iord, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se eleva em direção a Seir, cuja terra Ialcha deu depois como propriedade às tribos de Israel, repartindo-a entre elas, na região montanhosa, na Cefelá, no Arabá, nas encostas, no deserto e no Neguebe, a terra dos Hititas, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perizeus, dos Eveus e dos Jebuseus. Foram eles, os reis um de cada cidade, que se segue. O rei de Jericó, o rei de Ai, que estava ao lado de Betal, o rei de Elxalaim, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betal, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão, no Carmelo, o rei de Dor, nas encostas de Dor, o rei de Guim, em Gilgal, o rei de Tirza. Ao todo 31 reis. Josué. Ialcha. Capítulo 13. Ialcha já era de idade bem avançada. Assim, Ial lhe disse: Você já é de idade bem avançada, mas ainda falta grande parte da terra para se tomar posse. Esta é a terra que falta. Todas as regiões dos filisteus e as dos Gesuritas, desde o braço do Nilo que fica ao leste do Egito até a fronteira de Ecrom, ao norte, que era considerado território cananeu, incluindo as regiões dos 5 governantes dos filisteus, isto é, dos Gazitas, dos Asdoditas, dos Ascalonitas, dos Geteus e dos Ecronitas, a região dos Avins, ao sul, toda a terra dos cananeus, Meara, que pertence aos Sidônios, até Afec, até a fronteira dos Amorreus, a terra dos Gebalitas e todo o leste do Líbano, desde Baal-Gade, ao sopé do Monte Hermon, até Lebo-Amate, todos os habitantes da região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote-Maim, e todos os Sidônios. Eu os expulsarei diante dos israelitas. Você só tem de reparti-la a Israel como herança, assim como lhe ordenei. Portanto, você deve repartir essa terra como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Junto com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas receberam a herança que Macha lhes tinha dado do lado leste do Ior, assim como Macha, o servo de Ial, tinha dado a eles. Desde Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, e a cidade que fica no meio do vale, e todo o planalto de Medeba, até Dibon, todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos amonitas, também Gileade e o território dos Gesuritas e dos Macatitas, e todo o monte Hermon, e todo o Bazã até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Ele era um dos últimos refaíns. Macha os derrotou e expulsou. Mas os israelitas não expulsaram os Gesuritas e os Macatitas, pois Gesur e Macá moram no meio de Israel até hoje. Ele só não deu herança à tribo dos levitas. As ofertas feitas por fogo a Ial, o Criador de Israel, são a sua herança, assim como ele lhes prometeu. E Macha deu uma herança à tribo dos Rubenitas, segundo as suas famílias, e o território deles se estendia a partir de Aroer, que fica à beira do vale do Arnon, a partir da cidade que fica no meio do vale, e incluía todo o planalto junto a Medeba, Esbom e todas as suas cidades que ficam no planalto. Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaás, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zeret-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Sion, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Macha derrotou tanto a ele como aos maiorais midianitas, Evi, Requem, Zur, Huri e Reba, vassalos de Sion que moravam naquela terra. Entre aqueles que os israelitas mataram com a espada estava Balaão, o adivinho,
filho de Beor. O limite do território dos Rubenitas era o Iord. Esse território, com suas cidades e seus povoados, foi a herança dos Rubenitas, segundo as suas famílias. Além disso, Masha deu uma herança à tribo de Gade, aos Gaditas, segundo as suas famílias. Seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas até Aroer, que fica em frente de Rabá, e ia desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Manaim até a fronteira de Debir. No vale, incluía Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o restante do reino de Sion, rei de Esbom, com o Iord como fronteira a partir da extremidade sul do mar de Quinerete, do lado leste do Iord. Essa foi a herança dos Gaditas, segundo as suas famílias, com suas cidades e seus povoados. Além disso, Masha deu uma herança à meia tribo de Manassés, a metade da tribo de Manassés, segundo as suas famílias. E seu território começava em Manaim e incluía todo Bazã, isto é, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de tendas de Jair que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, e Astarote e Edrei, as cidades do reino de Og em Bazã, ficaram para os filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, para metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Essas foram as heranças que Masha lhes deu nas planícies desérticas de Moabe, no outro lado do Iord, ao leste de Jericó. Mas Masha não deu herança à tribo dos levitas. Ial, o criador de Israel, é a sua herança, assim como ele lhes prometeu.